Quem deixou essa garota entrar? Ela já foi expulsa. A voz ecoou entre os pilares da mansão como uma sentença. Todos pararam. Lá estava ela, Roberta, tu grávida, sozinha, e com uma carta amassada contra o peito. No alto da escadaria, o mesmo. Homem que um dia a olhou com desprezo agora tremia. Rafael Monteiro, o milionário intocável, ajoelhou diante dela, não por arrependimento, mas porque a verdade pesava mais do que o orgulho. Curta, se você acredita que até os rejeitados merecem ser ouvidos. Comente, você já quis que alguém lesse sua dor, mesmo sem te dar voz? O sol mal havia nascido quando Roberta ajeitou pela quinta vez o uniforme surrado diante do espelho quebrado. Suas mãos tremiam ao tentar dar um nó no lenço que cobriria seus cabelos castanhos. Era seu primeiro dia como empregada temporária na mansão dos Monteiro e ela não podia cometer erros. A oportunidade surgira como um milagre, depois de meses procurando trabalho. E o salário prometido seria suficiente para ajudar sua mãe com o tratamento de saúde. Levante a cabeça, Roberta, sussurrou para si mesma, engolindo o nó na garganta. Você consegue. O portão da mansão era tão imponente quanto intimidador. Grades douradas se erguiam em direção ao céu como lanças afiadas, guardando um mundo que ela jamais imaginara conhecer. A mansão dos Monteiro não era apenas uma casa. Era um monumento ao poder e à riqueza, com suas colunas de mármore e jardins que pareciam saídos de um conto de fadas. Helena, a governanta de expressão severa, a recebeu com um olhar que misturava desdém e desconfiança. Você é a nova? Chegou atrasada 5 minutos. Roberta sentiu o coração apertar, mas manteve a postura. Me desculpe, senhora. O ônibus... Não quero desculpas, cortou Helena. Aqui seguimos regras, e a primeira delas é seja invisível. O senhor Monteiro não gosta de ser perturbado. As palavras caíram como pedras sobre seus ombros enquanto seguia Helena pelos corredores intermináveis. Cada passo ecoava contra o piso de mármore, lembrando-a de que não pertencia àquele lugar. As outras empregadas a observavam de soslaio, sussurrando entre si. Roberta podia sentir o peso dos olhares, as palavras não ditas. Seu armário, indicou Helena, apontando para um compartimento minúsculo no vestiário dos funcionários. Troque-se rápido. Começará limpando o corredor do segundo andar. Sozinha no vestiário, Roberta permitiu-se um momento de fraqueza. Suas mãos trêmulas desabotoaram a blusa simples, revelando a pele clara que nunca conhecera luxos. O uniforme, novo, embora 2 numerações maiores, representava uma chance, talvez a única que teria. O segundo andar da mansão era um labirinto de portas fechadas e quadros imponentes. Roberta começou seu trabalho em silêncio, determinada a provar seu valor. Cada movimento do pano sobre o mármore era calculado, cada gota de produto de limpeza medida com precisão. Foi quando aconteceu, uma porta entreaberta, o escritório principal. Roberta hesitou, lembrando das palavras de Helena sobre não perturbar o patrão. Mas algo chamou sua atenção. Uma fotografia caída próxima à entrada. Seu coração disparou. Deixar ali seria negligência. Entrar sem permissão, uma transgressão. Respirando fundo, deu um passo para dentro do escritório. O ambiente exalava poder. Estantes de mogno do chão ao teto, uma mesa majestosa pela qual sua mãe teria que trabalhar um ano inteiro para pagar. A foto estava ali, virada para baixo, como um segredo esquecido. Seus dedos mal tocaram o papel quando a voz cortou o ar como uma navalha. Você sempre entra onde não deve? O mundo parou. Roberta congelou, a foto tremendo em suas mãos. Lentamente, ergueu os olhos. Rafael Monteiro estava parado à porta, e não era nada como as fotos nas revistas sugeriam. Era mais, muito mais, alto,
impecavelmente vestido em um terno grafite que parecia ter sido costurado por anjos. Seus olhos verdes queimavam, com uma intensidade que fez o ar fugir dos pulmões de Roberta. A foto estava caída. Ela gaguejou, suas palavras saindo entrecortadas como uma música fora do ritmo. Ele atravessou o escritório em 3 passadas largas, cada passo fazendo o coração dela bater mais forte. O perfume dele, uma mistura de sândalo e poder, invadiu seus sentidos. Quando seus dedos roçaram os dela ao pegar a foto, Roberta sentiu uma corrente elétrica percorrer sua espinha. Sabe o que essa foto significa? A voz dele era baixa, perigosamente suave. Roberta negou com a cabeça, incapaz de formar palavras. É a última foto da minha esposa, antes do acidente. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Os olhos dele a estudavam, não mais com raiva, mas com algo diferente, algo que fez seu estômago dar voltas. Me desculpe, ela sussurrou finalmente, encontrando sua voz. Eu não sabia... Não, ele a interrompeu, ainda segurando a foto, ainda próximo demais. Não sabia, mas entrou mesmo assim. Há pessoas que diriam que isso é coragem ou estupidez. O coração de Roberta batia tão forte que tinha certeza que ele podia ouvir. Seus olhos se encontraram e algo passou entre eles. Algo elétrico, perigoso, inevitável. Ela deveria sair, deveria fugir, mas seus pés pareciam pregados ao chão. Qual é seu nome? A pergunta soou como uma carícia. Roberta, respondeu, sua voz apenas um sussurro. Roberta, ele repetiu, como se saboreasse cada sílaba. Você não é como as outras empregadas, é? Antes que ela pudesse responder, passos soaram no corredor. Helena apareceu à porta, seus olhos se arregalando ao ver a cena. Senhor Monteiro, me desculpe, essa é a nova funcionária. Ela ainda não conhece as regras. Está tudo bem, Helena. Rafael cortou, seus olhos nunca deixando o rosto de Roberta. Ela estava apenas me ajudando com algo. Helena hesitou, claramente desconfortável. Mesmo assim, senhor, pode voltar ao trabalho, Roberta. Rafael disse, finalmente se afastando. Mas antes que ela alcançasse a porta, sua voz a alcançou novamente. E da próxima vez, bata antes de entrar. Não foi uma repreensão, foi uma promessa. No corredor, Roberta encostou-se à parede, seu coração ainda disparado. Suas mãos tremiam, mas não de medo. O olhar dele havia marcado sua alma como um ferro em brasa. Ela sabia naquele momento que sua vida nunca mais seria a mesma. Helena a observava com uma mistura de pena e advertência. Menina, disse baixinho, tome cuidado. Há lugares nesta casa que não foram feitos para pessoas como nós. Mas Roberta mal ouvia. Em sua mente, revivia cada segundo do encontro. O toque acidental de seus dedos, o perfume dele, o modo como seus olhos a haviam devorado. Era errado, era perigoso, era proibido. E era exatamente por isso que seu coração se recusava a esquecer. O resto do dia passou como um borrão. Roberta limpou, organizou, seguiu ordens, mas sua mente estava presa naquele escritório. A cada vez que passava pela porta fechada, seu coração dava um salto. A cada som de passos, ela esperava vê-lo novamente. Quando o sol começou a se pôr, pintando as janelas da mansão, com tons de ouro e carmim, Roberta guardou seus materiais de limpeza. Suas costas doíam do trabalho pesado, mas não era isso que a mantinha acordada. Era a memória daqueles olhos verdes, do modo como ele havia dito seu nome. No vestiário, enquanto trocava o uniforme por suas roupas simples, pegou-se olhando seu reflexo no pequeno espelho. O mesmo rosto de sempre, jovem, comum, marcado pelo cansaço. Mas havia algo diferente em seus olhos, um brilho que não estava lá pela manhã. É só um trabalho, murmurou para si mesma. Só um trabalho. Mas enquanto caminhava para o ponto de ônibus, sob o céu que escurecia,
Roberta sabia que estava mentindo para si mesma, porque em seu peito, onde deveria haver apenas gratidão pelo emprego, havia agora uma chama perigosa, uma chama que ameaçava consumir tudo o que ela era. O dia havia sido particularmente exaustivo na mansão Monteiro. Roberta sentia cada músculo do corpo protestar enquanto guardava os últimos produtos de limpeza no armário. Uma semana havia se passado desde o encontro no escritório, e ela fizera de tudo para evitar novos confrontos com Rafael. Mas seus olhos, aqueles olhos verdes, a perseguiam em sonhos. O céu escurecia rapidamente, nuvens pesadas anunciando a tempestade que se aproximava. Roberta apressou-se em trocar de roupa, ansiosa para pegar o último ônibus. Foi quando percebeu seu celular não estava na bolsa. Seu coração afundou. O aparelho velho e rachado era sua única forma de comunicação com a mãe doente. Precisava encontrá-lo. Volto em 5 minutos, murmurou para si mesma, refazendo seus passos pelo corredor já escuro. A mansão parecia diferente à noite, as sombras dançando nas paredes como fantasmas inquietos. Os primeiros pingos de chuva começaram a cair quando ela alcançou o 2º andar. O som reverberava pelo teto de vidro do jardim de inverno, criando uma sinfonia ameaçadora. Relâmpagos ocasionais iluminavam os corredores, transformando os quadros antigos em espectadores silenciosos de sua busca. Foi então que ouviu música, baixa, melancólica, vinda do escritório. Seu corpo inteiro tremeu ao reconhecer a porta entreaberta. A mesma porta que há uma semana havia mudado sua vida. Uma luz fraca escapava pela fresta como um convite perigoso. Não, sussurrou para si mesma. Deve haver outro jeito. Mas antes que pudesse se afastar, um trovão ensurdecedor sacudiu as janelas. O susto a fez dar um passo à frente, empurrando involuntariamente a porta. E lá estava ele. Rafael Monteiro estava sentado em sua poltrona de couro, um copo de uísque pendendo frouxamente entre seus dedos. A gravata desfeita, os primeiros botões da camisa abertos, revelando a pele bronzeada do pescoço. Seus olhos, quando encontraram os dela, brilhavam com algo que fez seu estômago dar voltas. Então você voltou. Sua voz soou rouca, como se não falasse há horas. Roberta sentiu suas pernas tremerem. Me desculpe, senhor, eu perdi meu celular, estava procurando. Entre! Ele ordenou suavemente, colocando o copo sobre a mesa. E feche a porta. Ela deveria correr. Deveria inventar uma desculpa. Deveria fazer qualquer coisa, exceto obedecer. Mas seu corpo moveu-se por vontade própria, fechando a porta atrás de si com um clique suave. A chuva agora caía com força total, transformando as janelas em cortinas, líquidas. A música, jazz, ela percebeu, continuava tocando baixinho, criando uma bolha de intimidade no escritório à meia luz. Você está tremendo, ele observou levantando-se. Seu movimento foi fluido, quase felino. É a chuva, ela mentiu. Eu deveria ir. Está encharcada. Ele a interrompeu, aproximando-se. E estava. Só então ela percebeu que a breve corrida até a mansão havia deixado sua roupa grudada ao corpo. Precisa se secar. Ele atravessou o escritório até um armário antigo, de onde tirou uma toalha macia. O tecido parecia seda entre seus dedos quando ele a ofereceu. Não posso aceitar, ela sussurrou, mas ele já estava colocando a toalha sobre seus ombros. Seus dedos roçaram sua pele no processo e Roberta sufocou um gemido. Por que voltou realmente, Roberta? A pergunta pairou no ar entre eles, pesada de significados. A música mudou para algo mais lento, mais íntimo. Um relâmpago iluminou o escritório, congelando o momento como uma fotografia. Meu celular, ela repetiu, sua voz falhando. Eu preciso dele, minha mãe. Olhe para mim, ele comandou suavemente. E quando ela o fez, viu que ele estava próximo. Perigosamente próximo. Diga a verdade. Eu
As palavras morreram em sua garganta quando sentiu o toque dele em seu rosto. Dedos quentes traçando a linha de sua mandíbula, subindo até sua têmpora, descendo até seus lábios. Você tem ideia, ele murmurou, do que fez comigo naquela manhã? O mundo pareceu girar. A chuva, a música, tudo se misturava em uma sinfonia de sensações. Senhor Monteiro... Rafael, ele corrigiu, seu polegar acariciando seu lábio inferior. Diga meu nome. Rafael, ela sussurrou, e foi como uma rendição. O beijo, quando veio, foi como um trovão, devastador, inevitável, natural como a tempestade que rugia lá fora. Os lábios dele eram macios, mas exigentes, provando-os dela com uma urgência que a fez derreter. Suas mãos grandes seguraram seu rosto, anulando qualquer possibilidade de fuga. Não que ela quisesse fugir. Toda sua vida havia sido uma preparação para este momento. Cada batida de seu coração a levando para este beijo, este homem, esta noite. A toalha caiu esquecida no chão quando ele a puxou para mais perto. O corpo dele era sólido contra o seu, quente mesmo através das roupas molhadas. Suas mãos deslizaram por suas costas, provocando arrepios que nada tinham a ver com o frio. Deus, ele gemeu contra seus lábios. Você não sabe o que faz comigo. Mas ela sabia, porque ele fazia o mesmo com ela. Despertava sensações que ela nunca imaginara possíveis, desejos que a assustavam e excitavam em igual medida. Quando ele a ergueu nos braços, ela não protestou. Quando ele a carregou até o sofá de couro, no canto do escritório, ela apenas se agarrou mais forte a ele. E quando seus corpos se encontraram, pele contra pele, foi como se o mundo lá fora deixasse de existir. Tem certeza? Ele perguntou, seus olhos verdes procurando os dela na penumbra. Em resposta, ela o puxou para outro beijo. Era loucura. Era proibido. Era tudo o que ela nunca deveria fazer. Mas naquele momento, com a chuva como testemunha, nada mais importava. Suas mãos exploraram cada centímetro um do outro, descobrindo, memorizando. Cada toque dele acendia um novo fogo em sua pele. Cada beijo a levava mais próxima de um precipício do qual ela sabia que não haveria volta. Você é perfeita, ele murmurou contra seu pescoço, suas mãos deslizando por suas coxas. Tão perfeita. E quando finalmente se tornaram um, foi como se o mundo inteiro tivesse parado de girar. A dor inicial logo deu lugar a um prazer que ela nunca imaginara possível. Cada movimento os levava mais alto, cada gemido ecoava pela sala como uma prece. A tempestade lá fora atingiu seu ápice junto com eles, trovões mascarando seus gritos de prazer. E quando tudo acabou, quando ficaram apenas abraçados, ouvindo a chuva diminuir, Roberta soube que nada em sua vida seria como antes. Você está tremendo de novo, ele observou, puxando-a mais para perto. Não é de frio, ela confessou, escondendo o rosto em seu peito. Ele riu baixinho, um som rico e satisfeito que fez seu coração saltar. Não vou deixar você ir embora nessa chuva. Preciso, ela protestou fracamente. Minha mãe... Seu celular está ali. Ele apontou para sua mesa, onde o aparelho repousava inocentemente. Deve ter caído quando você limpava mais cedo. Roberta corou, percebendo que ele provavelmente sabia o tempo todo que o celular estava ali. Mas antes que pudesse dizer algo, ele a beijou novamente, silenciando qualquer protesto. Fique, ele pediu contra seus lábios. Só esta noite. E ela ficou, porque naquela noite, envolta nos braços dele, protegida da tempestade, ela se permitiu sonhar. Sonhar que talvez, apenas talvez, contos de fada pudessem acontecer com garotas como ela. Mas amanhã traria uma realidade diferente. Uma realidade onde empregadas não dormiam com seus patrões, onde diferenças sociais não eram apagadas por beijos apaixonados.
uma realidade que ela ainda não estava pronta para enfrentar. Por enquanto, havia apenas a noite, a chuva e o calor dos braços dele ao seu redor. E para Roberta, naquele momento, era mais que suficiente, mesmo que seu coração soubesse que o amanhecer traria mais que apenas o sol, traria também o peso de um segredo que mudaria sua vida para sempre. Tem noites que não foram planejadas, mas ficam gravadas como cicatriz e milagre. Se você já viveu algo inesperado, verdadeiro e inesquecível, esse e-book é para você. No primeiro comentário fixado estão histórias de mulheres que foram julgadas por sentir, mas transformaram dor em redenção. Vai lá, leia com o coração e me conta. Em qual capítulo você sentiu que também foi tocada com verdade? 3 semanas se passaram desde aquela noite de tempestade, e Roberta sentia seu mundo desmoronar lentamente. As mudanças em seu corpo eram sutis, mas inegáveis. Os enjoos matinais que ela tentava esconder, a tontura que a acompanhava durante as tarefas, a sensibilidade que fazia seu uniforme parecer cada vez mais apertado. Naquela manhã, enquanto limpava os espelhos do corredor principal, seus olhos encontraram seu próprio reflexo. Estava mais pálida, as olheiras pronunciadas denunciavam noites mal dormidas. Mas havia algo mais, um brilho diferente no olhar, um segredo que crescia dentro dela. Então é verdade. Uma voz cortante a arrancou de seus pensamentos. Márcia, a copeira que nunca escondera seu desprezo, a observava com um sorriso maldoso. A santinha não é tão santa assim. O pano de limpeza tremeu nas mãos de Roberta. Do que você está falando? Todo mundo já sabe, querida. Márcia se aproximou, seu perfume forte fazendo o estômago de Roberta revirar. Você e o patrão, naquela noite de tempestade, no escritório dele. O sangue fugiu do rosto de Roberta. Isso não é verdade. Não? Então por que você tem corrido para o banheiro toda manhã? Por que ele te olha daquele jeito quando pensa que ninguém está vendo? As palavras atingiram Roberta como bofetadas. Ela tentou se afastar, mas Márcia a seguiu. Sabe o que dizem sobre garotas como você? Que se fazem de inocentes, mas são as piores, seduzindo homens ricos, sonhando em mudar de vida. Pare, Roberta sussurrou, suas mãos instintivamente protegendo seu ventre. Você não sabe de nada. Sei mais do que imagina. Márcia sorriu, um sorriso que não alcançava seus olhos. E o Sr. Monteiro também vai saber. Tudo. O pânico tomou conta de Roberta quando viu Márcia se afastar em direção ao escritório de Rafael. Suas pernas tremiam, mas ela precisava agir. Precisava explicar. Precisava contar sobre o bebê antes que... Entre. A voz dele soou quando ela bateu na porta do escritório, minutos depois. Seu coração quase parou ao ver Márcia lá dentro, parada ao lado da mesa dele com uma expressão vitoriosa. Rafael estava sentado, seu rosto uma máscara impenetrável. Seus olhos, aqueles mesmos olhos que haviam a devorado com tanto desejo, agora estavam frios como gelo. Senhor Monteiro, Roberta começou, sua voz tremendo. Eu preciso explicar. Não há nada para explicar. Ele a cortou, sua voz distante. Márcia me contou tudo. Tudo? Roberta sentiu o mundo girar. Mas... sobre como você planejou tudo. Ele continuou, cada palavra uma lâmina em seu coração. Como você seduziu funcionários em outras casas antes. Como isso é um padrão seu. Não. As lágrimas começaram a cair. Isso é mentira. Eu nunca tenho provas. Márcia interrompeu, sua voz doce como veneno. Testemunhas, outras famílias que podem confirmar. Roberta olhou para Rafael, implorando silenciosamente que ele visse a verdade em seus olhos. Mas ele se recusava a encará-la, seus dedos tamborilando na mesa numa demonstração de impaciência. Por favor,
Ela tentou novamente. Eu preciso te contar algo importante. Já chega. Ele levantou-se, sua voz cortante. Helena! A governanta apareceu instantaneamente, como se estivesse esperando do lado de fora. Seus olhos revelavam uma mistura de pena e satisfação. Acompanhe-se a senhorita Roberta até a saída, Rafael ordenou. Seus serviços não são mais necessários. O mundo pareceu desacelerar. Roberta observou como em um pesadelo Helena recolher suas coisas do vestiário. Suas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar a bolsa. Em seu peito um vazio crescente ameaçava engoli-la por inteiro. Espere! Ela implorou quando Helena a conduzia para a saída. Preciso falar com ele, é importante. Acabou, menina, Helena sussurrou, não sem gentileza. Algumas portas não foram feitas para pessoas como nós atravessarem. No jardim, a mesma chuva que testemunhara sua entrega agora lavava suas lágrimas. Roberta parou antes de cruzar o portão, virando-se uma última vez para a mansão. Através da janela do escritório, viu a silhueta dele, parado, observando sua partida sem fazer nada para impedi-la. Foi então que a primeira onda de náusea a atingiu. Ali mesmo, na calçada da mansão dos Monteiro, Roberta vomitou. Seu corpo rejeitava não apenas o café da manhã, mas toda a injustiça, toda a dor, todo o amor que havia sido manchado por mentiras. Meu Deus! Murmurou uma voz. Era Dona Maria, a cozinheira mais antiga da casa, que havia seguido Roberta até o portão. Você está grávida, Roberta completou, enxugando a boca com as costas da mão. De 3 semanas, o horror nos olhos da senhora dizia tudo. E ele não sabe? Tentei contar, Roberta soluçou, mas ele não quis me ouvir. Dona Maria a abraçou, seu avental cheirando a canela e compaixão. Oh, criança, o que vão fazer com você? Vou embora. Roberta se afastou, endireitando os ombros, apesar da dor que dilacerava seu peito. Mas antes... De sua bolsa tirou um envelope. Dentro, uma carta que havia escrito na noite anterior, quando os primeiros sinais de sua gravidez se tornaram impossíveis de ignorar. Uma carta que contava tudo, sobre ser sua primeira vez, sobre o amor que nascera naquela noite de tempestade, sobre o bebê que crescia em seu ventre. Pode entregar a ele? Perguntou a Dona Maria. Quando a poeira baixar? A senhora pegou o envelope com mãos trêmulas. Vou encontrar um jeito. Roberta assentiu, ajeitando a bolsa no ombro. A chuva continuava caindo, mas ela mal sentia. Seu corpo inteiro estava dormente, como se sua alma tivesse se desconectado para sobreviver à dor. Enquanto caminhava pela rua, cada passo a afastando. Do homem que amava e do sonho que durara tão pouco, Roberta permitiu-se um último momento de fraqueza. Encostou-se em um poste, uma mão sobre o ventre ainda plano. Somos só nós agora, pequeno, sussurrou para seu bebê. Mas vou lutar por você, por nós dois. Em sua bolsa, o celular vibrou, sua mãe, preocupada com seu atraso. Roberta respirou, fundo, preparando-se para mais uma batalha. Como explicaria tudo? Como enfrentaria os olhares, os julgamentos, as dificuldades que viriam? Mas enquanto as lágrimas se misturavam à chuva em seu rosto, algo dentro dela se fortalecia. Uma determinação nascida da dor. Um propósito maior que seu próprio coração partido. Ela voltaria. Não hoje, não amanhã, mas quando estivesse pronta. Quando pudesse olhar nos olhos dele e mostrar que tipo de mulher ele havia julgado erroneamente. Quando pudesse provar que seu amor não era uma mentira, que sua entrega não fora um plano, e principalmente quando pudesse mostrar a ele o fruto daquela noite de tempestade, um bebê que seria a prova viva de que, por uma noite, contos de a fada existiram. A carta em posse de Dona Maria seria sua primeira vingança, não uma vingança de ódio, mas de verdade. Cada palavra escrita com o coração sangrando, cada linha revelando o que ele se recusara a ouvir. Um dia,
Prometeu para si mesma, para seu bebê, para o universo que testemunhava sua dor. Você vai ler cada palavra. E então, Rafael Monteiro, você vai se ajoelhar, não por arrependimento, mas porque a verdade vai pesar mais que seu orgulho. Com um último olhar para a mansão que havia sido seu paraíso e seu inferno, Roberta partiu. A chuva continuava caindo, lavando suas lágrimas, mas não seu propósito, porque agora ela carregava mais que um coração partido. Carregava uma vida que mudaria tudo, que provaria sua inocência, que traria à tona verdades que nenhuma mentira poderia esconder. E quando esse dia chegasse, ela estaria pronta. Pronta para enfrentar os olhares, pronta para exigir justiça, pronta para mostrar ao mundo, e principalmente a ele, que algumas histórias não terminam com uma expulsão. Algumas histórias apenas começam com ela. 5 meses se passaram como um sopro amargo. A mansão Monteiro permanecia imponente sob o sol da tarde. Mas Roberta já não era a mesma que cruzara aqueles portões pela última vez. Seu ventre, agora visivelmente arredondado sob o vestido simples, carregava a prova de um amor que havia sido manchado por mentiras. Você não precisa fazer isso, sua mãe havia implorado naquela manhã. Existem outros caminhos. Mas Roberta sabia que não havia outro caminho. Não depois das noites em claro, das lágrimas derramadas, dos olhares de julgamento que a seguiam pela rua. Não depois de descobrir que Márcia havia sido demitida por furto, suas mentiras finalmente expostas, tarde demais para consertar o estrago em sua vida. A carta pesava em sua bolsa como chumbo, a mesma carta que Dona Maria nunca tivera chance de entregar, pois Rafael havia viajado no dia seguinte à sua expulsão. A mesma carta que continha toda a verdade que ele se recusara a ouvir. Seus passos ecoaram pelo caminho de pedras do jardim. Cada batida de seu coração parecia gritar: coragem, coragem, coragem. O bebê se mexeu em seu ventre como se sentisse sua agitação. Pare! Isso a voz de Helena cortou o ar quando Roberta alcançou a porta principal. Você não pode entrar! Mas dessa vez, Roberta não tremeu. Seus olhos encontraram os da governanta com uma força que fez a mulher mais velha recuar. Posso e vou. Sua voz soou firme. E se tentar me impedir, Helena, juro que vou gritar até todos nessa mansão saberem por que estou aqui. O saguão principal estava exatamente como ela lembrava. Mármore frio, quadros imponentes, o perfume de rosas frescas no ar. Funcionários pararam suas tarefas, boquiabertos com sua ousadia. Alguns sussurravam, outros apenas observavam, mas Roberta não se importava mais com plateia. Foi quando ouviu passos na escada, pesados, decididos, familiares. Rafael Monteiro desceu os degraus como um rei em seu castelo, mas parou abruptamente ao vê-la. Seu rosto, sempre tão controlado, perdeu a cor ao pousar os olhos em sua barriga. Quem deixou essa garota entrar? Sua voz trovejou pelo saguão. Ela já foi expulsa. Roberta não recuou. Pelo contrário, deu um passo à frente, uma mão protetoramente sobre o ventre, a outra segurando a carta. Você vai me ouvir, declarou, sua voz ecoando nas paredes de mármore. Depois de 5 meses, você vai me ouvir. Algo em seu tom deve ter atingido Rafael, porque ele permaneceu imóvel, seus olhos verdes fixos nela como se visse um fantasma. Esta carta, ela continuou, erguendo o envelope. Escrevi na noite antes de ser expulsa, a noite em que descobri que estava grávida. Um murmúrio coletivo percorreu o saguão. Helena levou as mãos à boca, outras empregadas se aproximaram das portas, atraídas pelo drama que se desenrolava. Grávida? A voz de Rafael saiu rouca, quase irreconhecível. Leia! Roberta estendeu a carta. Só isso que peço. Leia, e depois me expulse de novo se quiser. Mas primeiro, leia. Por um momento terrível, ela achou que ele recusaria.
que chamaria seguranças, que a arrastaria para fora como uma criminosa. Mas então, lentamente, ele desceu os últimos degraus. Quando seus dedos tocaram o envelope, Roberta sentiu a mesma corrente elétrica daquela noite de tempestade. Ele abriu a carta com mãos que tremiam levemente, seus olhos correndo pelas palavras que ela havia escrito com o coração sangrando. Querido Rafael, quando você ler isso, eu já terei partido. Não por escolha, mas por necessidade. Você escolheu acreditar em mentiras sem me dar chance de defesa. E agora preciso proteger não apenas meu coração, mas a vida que cresce dentro de mim. Sim, estou grávida. Do nosso filho. Da noite em que a tempestade não foi apenas lá fora, mas também em nossos corações. A noite em que me entreguei pela primeira vez, a primeira e única vez em minha vida. Você foi o primeiro, Rafael. O único. Cada toque seu naquela noite marcou não apenas minha pele, mas minha alma. Cada beijo gravou não apenas em meus lábios, mas em meu destino. E agora carrego a prova mais pura desse momento. Nosso filho. Tentei te contar hoje. Tentei explicar que as palavras de Márcia eram mentiras nascidas da inveja e do rancor. Quis gritar que meu amor por você era real, que minha entrega foi verdadeira, que meu coração nunca soube mentir. Mas você escolheu não ouvir. Escolheu acreditar que eu era como tantas outras que talvez tenham tentado te enganar antes. E agora, com este bebê crescendo em meu ventre, preciso ser mais forte que minha dor. Vou embora, mas não por vergonha. Vou porque nosso filho merece uma mãe inteira, não uma mulher quebrada por julgamentos injustos. Vou porque preciso provar, não a você, mas a mim mesma, que sou mais que uma história mal contada nos corredores de sua mansão. Um dia, quando este bebê nascer, quando ele abrir os olhos, talvez verdes como os seus, você vai entender. Vai perceber que algumas verdades não precisam de provas, porque estão escritas no sangue, na carne, no amor que gera vida. E nesse dia, Rafael, espero que a verdade pese mais que seu orgulho, que o amor fale mais alto que as mentiras, que você veja finalmente que na noite da tempestade não foi apenas você que perdeu o coração, eu também perdi o meu. Sempre sua, Roberta. O silêncio que seguiu a leitura foi ensurdecedor. Rafael permaneceu imóvel, os olhos fixos no papel, seu rosto uma máscara de emoções conflitantes. Então, para choque de todos os presentes, seus joelhos cederam. Rafael Monteiro, o poderoso, o intocável, caiu de joelhos diante dela. Suas mãos ainda seguravam a carta como se fosse algo precioso, seus ombros tremendo com soluços contidos. Me perdoa. Sua voz saiu quebrada, irreconhecível. Por Deus, Roberta, me perdoa. O bebê escolheu esse momento para se mexer, como se respondesse ao som da voz do pai. Roberta levou a mão à barriga, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. 5 meses, ela sussurrou. 5 meses carregando não apenas nosso filho, mas também o peso da sua desconfiança. Ele ergueu o rosto, seus olhos verdes marejados encontrando os dela. Deixa eu consertar isso. Deixa eu provar que posso ser o homem que você merece. O pai que essa criança precisa. Como? Ela perguntou, sua voz tremendo. Como posso confiar depois de tudo? Em resposta, ele se levantou lentamente, ainda segurando a carta. Seus dedos tocaram o rosto dela com reverência, enxugando suas lágrimas. Porque eu nunca deixei de te amar, confessou, sua voz rouca de emoção. Porque cada dia sem você foi um tormento. Porque quando viajei, foi para fugir da dor de ter te perdido. E agora, suas mãos desceram até sua barriga, e o bebê se mexeu novamente, como se reconhecesse o toque do pai. Agora você carrega o maior presente que alguém poderia me dar, ele completou, caindo novamente de joelhos, desta vez para beijar seu ventre através do vestido. O saguão estava em absoluto silêncio, todas as empregadas observando a cena, com lágrimas nos olhos.
Helena soluçava abertamente, suas mãos cruzadas sobre o peito. Casa comigo, Rafael pediu, ainda de joelhos. Não por obrigação, não pelo bebê, mas porque eu te amo, porque você é a única que conseguiu atravessar todas as barreiras que construí desde que perdi minha primeira esposa. Porque você me fez acreditar em amor de novo. Roberta sentiu seu coração acelerar. 5 meses de dor, de solidão, de lutas internas pareciam se dissipar diante daquelas palavras. Sim, ela sussurrou, um sorriso nascendo entre as lágrimas. Sim, 1000 vezes sim. Quando ele se levantou e a beijou, foi diferente da noite de tempestade. Não havia urgência, não havia segredos. Era um beijo de promessa, de redenção, de um futuro que começava ali, diante de todas aquelas testemunhas. O bebê se mexeu mais uma vez, como se aplaudisse, e eles riram contra os lábios um do outro. Nosso filho, ele murmurou, suas mãos novamente em sua barriga. Nosso milagre. Ou filha, ela corrigiu suavemente, vendo seus olhos brilharem com a possibilidade. Não importa, ele declarou, beijando sua testa. Vai ser perfeito porque é nosso, porque nasceu do amor. Mesmo quando tentaram transformá-lo em mentira. E ali, no mesmo saguão onde uma vez fora humilhada, Roberta sentiu-se finalmente em casa. Não porque estava na mansão dos Monteiro, mas porque estava nos braços do homem que amava, carregando o fruto desse amor. A tempestade havia passado, deixando em seu lugar não destruição, mas vida. Uma vida que crescia em seu ventre, uma vida que havia transformado não apenas seu corpo, mas também o coração do homem que agora a segurava, como se ela fosse o maior tesouro do mundo. E talvez ela fosse. Não pelos títulos, não pela mansão, mas pelo amor que havia sobrevivido a todas as mentiras, todas as dúvidas, todos os obstáculos. Um amor que, como a carta dizia, estava escrito não apenas em papel, mas no sangue, na carne e no milagre que crescia dentro dela. A notícia do noivado entre Rafael Monteiro e sua ex-empregada correu pela cidade como fogo em palha seca. Roberta, agora instalada em uma suíte da mansão, enfrentava olhares e sussurros por onde passava. Sua barriga de 6 meses não deixava dúvidas sobre o motivo do casamento apressado e as línguas venenosas não perdoavam. Dizem que ela planejou tudo. Uma voz sussurrou no salão de beleza onde Roberta fazia as unhas a pedido de Rafael. Engravidou de propósito para fisgar o milionário. Coitado do Rafael, outra voz respondeu. Depois da morte da Beatriz, achei que ele nunca mais... Roberta apertou os olhos, contendo as lágrimas. O nome da falecida esposa de Rafael ainda causava ondas de insegurança em seu coração. Os quadros dela ainda adornavam alguns corredores. Da mansão, seu perfume favorito ainda impregnava certas gavetas. Sua memória ainda pairava como uma sombra sobre a felicidade recém-conquistada. Senhorita, a manicure chamou suavemente. Está se sentindo bem? Antes que pudesse responder, a porta do salão se abriu. Helena, que nos últimos dias havia se tornado sua improvável aliada, entrou com passos decididos. Vamos embora, declarou, lançando olhares fulminantes para as fofoqueiras. O senhor Monteiro está esperando para o almoço. No carro, Roberta finalmente deixou as lágrimas caírem. Não sei se aguento, Helena. Os olhares, os comentários... Bobagem. A governanta cortou, mas seu tom era gentil. Você enfrentou coisa pior. Ou já esqueceu como voltou para a mansão? O bebê se mexeu, como sempre fazia quando ela ficava agitada. Roberta acariciou a barriga, encontrando força no movimento suave sob sua pele. A mansão estava especialmente movimentada naquele dia. Uma equipe de decoradores transitava pelos corredores, carregando amostras de tecidos e arranjos de flores. O casamento estava marcado para dali 2 semanas, e cada detalhe precisava ser perfeito. Onde está minha noiva?
A voz de Rafael ecoou pelo saguão assim que ela entrou. Ele desceu as escadas com um sorriso que ainda fazia seu coração falhar, uma batida, mas que morreu ao ver seus olhos vermelhos. O que aconteceu? Nada. Ela tentou sorrir, mas ele já a conhecia bem demais. Helena? Ele se voltou para a governanta, que suspirou. As mesmas cobras de sempre, senhor, no salão de beleza. O maxilar de Rafael tensionou, uma veia pulsando em seu pescoço. Vou ligar agora mesmo e cancelar qualquer contrato que tenhamos com... Não! Roberta o interrompeu segurando seu braço. Não quero que faça isso. Só ia provar que eles estão certos sobre mim. Certos sobre o quê? Ele perguntou suavemente, suas mãos enquadrando o rosto dela. Sobre você ser a mulher mais corajosa que já conheci? Sobre ter enfrentado tudo sozinha por 5 meses? Sobre carregar nosso filho com tanta força e dignidade? As lágrimas voltaram, mas dessa vez por um motivo diferente. Às vezes tenho medo, ela confessou. Medo de não ser suficiente, de não saber me portar como sua esposa, de envergonhar você. Chega, ele a interrompeu com um beijo suave. Tenho uma surpresa para você. Vem comigo. Ele a guiou até a sala de jantar, onde a mesa estava posta para um almoço elegante. Mas não estavam sozinhos. Ao redor da mesa estavam reunidos os principais executivos de suas empresas, acompanhados de suas esposas. O pânico inicial de Roberta foi substituído por confusão quando viu os sorrisos genuínos que a receberam. Senhoras e senhores, Rafael anunciou, sua voz carregada de orgulho, quero apresentar oficialmente minha noiva, Roberta. A mulher que me devolveu a capacidade de amar, que carrega meu filho e que em 2 semanas se tornará a nova senhora. Monteiro, um dos executivos mais velhos, se levantou, erguendo sua taça. A futura senhora Monteiro, brindou, que trouxe luz novamente aos olhos de nosso amigo. A senhora Monteiro, todos repetiram em uníssono. Roberta sentiu as pernas tremerem, mas Rafael a manteve firme ao seu lado. Uma das esposas, uma senhora elegante de cabelos grisalhos, aproximou-se com um sorriso gentil. Querida, disse, pegando suas mãos, não deixe que as línguas maldosas a atinjam. Todas nós já fomos julgadas em algum momento. O importante é como enfrentamos isso. O almoço transcorreu em uma atmosfera surpreendentemente acolhedora. As esposas dos executivos compartilharam histórias de seus próprios julgamentos, de como superaram preconceitos, de como construíram seu espaço no mundo dos ricos e poderosos. Sabe, comentou uma delas durante a sobremesa, quando me casei com o Eduardo, diziam que era interesseira, que tinha seduzido o coitadinho. 25 anos depois, continuamos apaixonados e provamos que o amor verdadeiro existe. Outra senhora riu, acrescentando, comigo foi pior. Era secretária do Victor. Imagina o escândalo. Mas quando é real, quando é verdadeiro, nada pode destruir. Roberta sentiu seu coração se acalmar com cada história compartilhada. Não estava sozinha. Não era a primeira a enfrentar olhares tortos e línguas afiadas. Após o almoço, quando os convidados começaram a se despedir, Rafael a surpreendeu novamente. De pé diante de todos fez um brinde. A mulher que carrega meu filho e que, mesmo humilhada, teve coragem de voltar aqui de cabeça erguida. Essa é a mulher que eu escolho, não por obrigação, não pelo bebê, mas pelo amor que me fez sentir vivo novamente. As lágrimas corriam livremente pelo rosto de Roberta agora, mas eram lágrimas de felicidade. O bebê se mexia animadamente, como se também quisesse participar daquele momento. Quando ficaram sozinhos, Rafael a puxou para seus braços. Entendeu agora? Você não precisa provar nada a ninguém. Já provou tudo para mim. Como? Ela perguntou, aninhando-se em seu peito, provando sua inocência não com gritos ou acusações, mas com dignidade, voltando não com ódio, mas com amor,
carregando nosso filho não como uma arma, mas como uma bênção. Suas mãos encontraram a barriga dela, e o bebê respondeu imediatamente ao toque do pai. Viu só? Ele sorriu. Até nosso pequeno milagre sabe que você é especial. Naquela noite, deitada na cama que agora compartilhavam, Roberta refletiu sobre como sua vida havia mudado. As gavetas que antes guardavam as memórias de Beatriz agora começavam a receber seus próprios pertences. Os corredores que antes ecoavam, com sussurros maldosos, agora testemunhavam seu amor renascido. No que está pensando? Rafael perguntou, deitando-se ao seu lado após o banho. Em como as coisas mudam, ela respondeu honestamente. Há 6 meses eu limpava esses corredores. Agora você é a dona deles. Ele completou, beijando seu ombro. E mais importante, a dona do meu coração. Ainda tem medo? Ela perguntou baixinho. De amar de novo depois da Beatriz? Era uma pergunta que nunca havia ousado fazer, mas que sempre pairara entre eles. Rafael ficou em silêncio por um momento, suas mãos acariciando a barriga dela distraidamente. Beatriz, foi meu primeiro amor, ele finalmente respondeu. E por muito tempo achei que seria o único, mas você não substituiu esse amor. Você criou um novo, diferente, mais maduro, mais forte. Virando-se para encará-la, seus olhos verdes brilhando na penumbra, ele continuou. Com Beatriz, eu aprendi a amar. Com você, aprendi que o amor pode curar, pode renascer, pode ser ainda mais profundo quando nasce das cinzas da dor. O bebê chutou, como se concordasse, fazendo os dois rirem. Além disso, ele acrescentou, beijando sua barriga, você está me dando o maior presente que alguém poderia dar. Uma família. Roberta sentiu seu coração transbordar de amor. Ali, protegida pelos braços do homem que amava, carregando o fruto desse amor, ela finalmente entendeu. Não importava o que dissessem, não importava como a julgassem. A verdade estava ali, no calor daquele abraço, nos movimentos do bebê, no amor que crescia a cada dia. Durma, meu amor, Rafael sussurrou, puxando-a mais para perto. Amanhã será outro dia, e cada dia ao seu lado é um presente que pretendo valorizar para sempre. Fechando os olhos, Roberta sorriu. As vozes maldosas pareciam distantes agora, substituídas pela certeza do amor que compartilhavam. Seu lugar era ali, não porque tinha engravidado, não porque tinha lutado para voltar, mas porque seu coração sempre soubera, desde aquela primeira noite de tempestade, que Rafael era seu destino. E enquanto o sono a envolvia suavemente, uma última certeza aqueceu seu coração. Algumas histórias não precisam da aprovação do mundo para serem verdadeiras. Basta serem vividas com amor, com coragem e com a certeza de que, no final, a verdade sempre encontra seu caminho. A noite caía sobre a mansão Monteiro quando Roberta encontrou Rafael em seu escritório. O mesmo escritório onde tudo começara, agora testemunha silenciosa de mais um momento crucial em suas vidas. Ele estava sentado em sua poltrona de couro, os olhos fixos em uma fotografia antiga que ela nunca havia visto antes. Rafael, chamou suavemente, uma mão instintivamente pousada sobre a barriga de 7 meses. Ele ergueu os olhos, e o que Roberta viu neles fez seu coração apertar. Dor, medo, uma tempestade de emoções que ela raramente via em seu noivo sempre tão controlado. Encontrei isso hoje, ele disse, sua voz rouca, enquanto organizávamos o quarto do bebê. Aproximando-se, Roberta pôde ver a fotografia. Um Rafael mais jovem, sorrindo ao lado de Beatriz, sua primeira esposa. Nas mãos dela, um teste de gravidez. O silêncio pesou entre eles como chumbo. Ela estava grávida? Roberta perguntou suavemente, seu coração batendo descompassado. Rafael assentiu, passando a mão pelos cabelos num gesto de angústia. 3 meses quando o acidente aconteceu. Eu nunca contei isso a ninguém.
Roberta sentou-se no braço da poltrona, suas mãos encontrando os ombros tensos dele. Me conta, sussurrou. E pela primeira vez desde que se conheceram, Rafael Monteiro deixou todas as suas barreiras caírem. Foi há 5 anos, começou, sua voz embargada. Beatriz e eu estávamos tentando ter um filho há 2 anos. Quando finalmente conseguimos, foi como se o mundo tivesse se iluminado. Ele fez uma pausa, seus dedos traçando a imagem na fotografia. Ela estava voltando de uma consulta médica quando aconteceu. Um caminhão perdeu o controle. Perdi os 2 naquele dia. Minha esposa e meu filho que nunca chegou a nascer. O bebê dentro de Roberta se mexeu, como se sentisse a dor nas palavras do pai. Rafael pousou a mão em sua barriga. E pela primeira vez, desde que encontrara a foto, um pequeno sorriso surgiu em seus lábios. Depois disso, jurei que nunca mais, continuou. Nunca mais me permitiria sonhar com uma família. Nunca mais deixaria alguém se aproximar tanto. Era mais seguro assim, entende? Mais fácil viver apenas para o trabalho, para construir este império. Lágrimas silenciosas corriam pelo rosto de Roberta enquanto ela ouvia. Tantas coisas faziam sentido agora. A frieza inicial dele, o medo de se entregar, a desconfiança que o fizera acreditar nas mentiras de Márcia. Mas então você apareceu. Ele ergueu os olhos para ela, sua voz ganhando um tom diferente. Com sua inocência, sua força, seu coração tão grande. E pela primeira vez em 5 anos, senti meu coração bater de novo. E mesmo assim, quase estraguei tudo. Ele continuou, sua voz agora carregada de arrependimento. Quando Márcia veio com aquelas mentiras, foi como se meus medos tivessem encontrado uma desculpa. Era mais fácil acreditar que você era como as outras, que estava me usando, do que aceitar que estava me apaixonando de novo. Roberta segurou o rosto dele entre suas mãos, forçando-o a olhar em seus olhos. Mas você superou esse medo. Está aqui agora. Porque você lutou por nós, ele respondeu, beijando a palma de sua mão. Porque você voltou, não com ódio ou vingança, mas com amor e verdade. E, principalmente, suas mãos encontraram novamente sua barriga, onde seu filho se mexia ativamente. Porque você está me dando uma segunda chance de ser pai. Uma chance que achei que nunca mais teria. Levantando-se subitamente, Rafael caminhou até a janela. A lua cheia banhava o jardim com sua luz prateada, criando sombras dançantes entre as roseiras que Beatriz tanto amara. Sabe o que mais me assusta? Perguntou sua voz, quase um sussurro. Não é só o medo de perder vocês. É o medo de não saber ser pai, de cometer erros, de não estar à altura desse presente que a vida está me dando. Roberta se levantou, indo até ele. Seu reflexo no vidro da janela mostrava 2 pessoas que haviam atravessado tempestades para estarem ali. Ele carregando as cicatrizes de uma perda devastadora. Ela trazendo em seu ventre a promessa de um novo começo. Você já é um pai maravilhoso, ela declarou, guiando a mão dele para um ponto específico em sua barriga, onde o bebê chutava. Sente isso? Nosso filho sempre se mexe mais quando ouve sua voz, quando sente seu toque. Ele já te conhece, já te ama. Rafael fechou os olhos, uma lágrima solitária escorrendo por seu rosto. Como você consegue? O quê? Ser tão forte, tão sábia, tão perfeita. Ela riu suavemente. Não sou perfeita. Também tenho meus medos. Medo de não ser uma boa mãe, de não saber criar um filho neste mundo que até ontem era tão distante da minha realidade. Mas sabe o que me dá? Força! Ele a encarou esperando. Saber que não estou sozinha, que temos um ao outro, que nosso amor já venceu mentiras, preconceitos e até mesmo seus próprios fantasmas. Rafael a puxou para seus braços com todo o cuidado que sua barriga exigia.
Promete que nunca vai me deixar perder isso de novo? Essa capacidade de amar, de confiar, de acreditar? Prometo, ela sussurrou contra seu peito. Mas você também precisa me prometer algo. Qualquer coisa. Promete que vai se perdoar? Que vai deixar o passado ser apenas passado? Que vai permitir que essa nova história seja escrita sem as sombras da antiga? Ele ficou em silêncio por um momento, seus olhos voltando para a fotografia sobre a mesa. Então, com passos decididos, caminhou até lá e abriu uma gaveta. Não vou esquecer Beatriz, disse enquanto guardava a foto. Ela faz parte do que sou, do que me trouxe até aqui, mas agora... Ele voltou para Roberta, suas mãos encontrando novamente sua barriga. Agora é tempo de viver o presente, de ser o pai que eu quase não fui, de amar você e nosso filho com tudo o que sou. O bebê se mexeu novamente, como se selasse aquela promessa. Rafael se ajoelhou, encostando o rosto na barriga de Roberta. Ei, pequeno, sussurrou. Papai está aqui, e prometo que vou estar sempre. Vou te ensinar tudo o que sei. Vou te proteger com todas as minhas forças. Vou te amar com todo o meu coração. Você e sua mãe são meu milagre, minha segunda chance, minha redenção. Roberta não conseguiu conter as lágrimas ao ver aquele homem poderoso, temido nos círculos empresariais, completamente rendido ao amor. Suas mãos encontraram os cabelos dele, acariciando suavemente enquanto ele continuava falando com o bebê. Sabe, ele disse após um momento ainda ajoelhado, acho que já sei o nome perfeito se for menino. É mesmo? Ela sorriu curiosa. Miguel, ele respondeu, erguendo os olhos para ela, porque ele é nosso anjo, o anjo que me trouxe de volta à vida. E se for menina? Roberta perguntou, seu coração transbordando de amor. Aurora, ele respondeu sem hesitar, porque ela representa um novo amanhecer em nossas vidas. Naquele momento, como se aprovasse a escolha, o bebê deu um chute particularmente forte, fazendo os dois rirem. Acho que alguém gostou. Roberta sorriu, enxugando suas lágrimas. Rafael se levantou, tomando-a nos braços novamente. Obrigado, sussurrou contra seus cabelos. Pelo quê? Por não desistir de mim, por me mostrar que é possível amar de novo, por carregar nosso milagre com tanta força e dignidade. Roberta ergueu o rosto para olhá-lo nos olhos. Não foi difícil, respondeu suavemente. Você vale cada momento, cada lágrima, cada luta. Ali, no mesmo escritório onde sua história começara, eles selaram com um beijo o início de um novo capítulo. Um capítulo sem sombras do passado, sem medos paralisantes, sem fantasmas entre eles. Porque às vezes o destino tem um jeito peculiar de consertar corações partidos. Às vezes é preciso perder tudo para encontrar algo ainda maior. E às vezes o maior ato de amor é permitir-se recomeçar, mesmo quando todos os medos gritam para você se esconder. Rafael Monteiro havia aprendido essa lição da maneira mais difícil. Mas agora, com Roberta em seus braços e seu filho crescendo dentro dela, ele finalmente entendia. Não era o pai que quase não foi que importava. Era o pai que ele escolhia ser dali para frente. O homem que ele se tornara através do amor. O coração que, mesmo partido, encontrara forças para amar ainda mais profundamente. E enquanto a noite avançava sobre a mansão Monteiro, duas almas que o destino unira através da dor celebravam o milagre do recomeço. Porque, às vezes, as melhores histórias não são aquelas que começam com "era uma vez", mas aquelas que nascem das cinzas de um "quase não foi". O salão do Plaza Hotel resplandecia sob os lustres de cristal naquela noite. A nata da sociedade estava reunida para o evento anual das empresas Monteiro, e o burburinho de conversas elegantes preenchia o ambiente. Roberta, com 8 meses de gestação, ajeitou pela 10ª vez o vestido de seda azul noite que Helena a ajudara a escolher. Tem certeza que devo ir? Perguntou a Rafael, enquanto ele estacionava a Mercedes na entrada do hotel. Todos os seus
sócios, clientes importantes. Rafael desligou o carro e virou-se para ela, seus olhos verdes brilhando com uma mistura de amor e determinação. Você é minha esposa, Roberta, a futura mãe do meu filho. Seu lugar é ao meu lado, sempre. O bebê se mexeu, como sempre fazia ao som da voz do pai, e Roberta sorriu, encontrando coragem naquele pequeno movimento. Mas seu sorriso vacilou quando o manobrista abriu a porta e os primeiros olhares curiosos se voltaram para ela. Rafael, percebendo sua hesitação, contornou o carro e ofereceu-lhe o braço. Lembra do que prometi no altar há 2 semanas? Sussurrou enquanto caminhavam para a entrada. Que nunca mais deixaria você enfrentar nada sozinha. O vestido de Roberta, embora elegante, era simples se comparado aos modelos de grife que as outras mulheres usavam. Mas havia uma dignidade em seu andar, uma luz própria que nenhuma joia poderia comprar. Sua barriga proeminente, longe de ser um motivo de vergonha, era carregada como uma coroa, a prova mais pura do amor que havia vencido todas as barreiras. Rafael, querido. Uma mulher elegante aproximou-se assim que entraram no salão. E essa deve ser minha esposa. Ele completou com orgulho, sua voz projetada o suficiente para que os curiosos ao redor ouvissem. Roberta Monteiro. O nome ainda soava estranho aos ouvidos dela. Monteiro, o sobrenome que carregava agora, não era apenas um nome. Era um símbolo de tudo que havia conquistado, de todas as batalhas que havia vencido. Ah, sim, a mulher sorriu, mas seus olhos percorreram Roberta de cima a baixo. A antiga funcionária, não é? Antes que Rafael pudesse responder, Roberta ergueu o queixo e sorriu. Exatamente. A mesma que ensinou ao seu patrão que amor verdadeiro não escolhe classe social. Um silêncio atônito seguiu suas palavras. Rafael apertou sua mão, seus olhos brilhando com orgulho e divertimento. A noite avançava, e aos poucos, Roberta percebeu uma mudança sutil na atmosfera. As pessoas que inicialmente a observavam com desdém começaram a notar algo diferente naquela jovem grávida. Talvez fosse a forma como Rafael a olhava, como se ela fosse a única estrela em seu universo. Ou talvez fosse a própria Roberta, que a cada conversa demonstrava uma inteligência e uma dignidade que surpreendiam a todos. Sabia que ela está estudando administração? Rafael comentou durante uma conversa com seus principais executivos. Online por enquanto, mas já está entre as melhores da turma. É mesmo? Um dos diretores perguntou genuinamente interessado. E o que a fez escolher a administração? Roberta sorriu, acariciando a barriga distraidamente. Quero entender o império que meu filho vai herdar. Não para interferir, mas para poder apoiá-lo quando precisar de conselhos. Impressionante, o homem comentou, erguendo sua taça em um brinde silencioso. Foi então que o momento que Rafael havia planejado chegou. As luzes do salão diminuíram suavemente e ele conduziu Roberta até o pequeno palco onde uma banda tocava. Já suave, Rafael. Ela sussurrou nervosa, mas ele apenas sorriu e pegou o microfone. Boa noite a todos. Sua voz ecoou pelo salão, fazendo todas as conversas cessarem. Primeiro, quero agradecer a presença de cada um de vocês neste evento tão importante para nossas empresas. Ele fez uma pausa, seus olhos encontrando os de Roberta. Mas hoje quero falar sobre algo ainda mais importante que negócios. Quero falar sobre amor. Um murmúrio percorreu o salão, mas Rafael continuou. Muitos de vocês conheceram Beatriz, minha primeira esposa. Sabem como sua perda me transformou em um homem fechado, focado apenas em construir riqueza, incapaz de abrir meu coração novamente. Roberta sentiu lágrimas se formarem em seus olhos, mas manteve-se firme ao lado dele. Então, o destino colocou em meu caminho uma jovem que não tinha nada além de um coração puro e uma força que eu nunca havia visto antes.
Uma mulher que, mesmo quando eu a julguei erroneamente, mesmo quando permiti que mentiras a afastassem, nunca perdeu sua dignidade. As lágrimas agora corriam livremente pelo rosto de Roberta, mas eram lágrimas de felicidade. Essa mulher, Rafael continuou, sua voz embargada de emoção, me ensinou que amor verdadeiro exige coragem, coragem para admitir erros, coragem para recomeçar, coragem para enfrentar preconceitos. Virando-se completamente para ela, pegou sua mão. Roberta não é apenas a mulher que escolhi para ser minha esposa. Ela é a mulher que me escolheu mesmo quando eu não merecia, que carrega meu filho não como um troféu, mas como uma bênção, que enfrenta olhares tortos com a cabeça erguida, porque sabe que seu amor é mais forte que qualquer julgamento. O salão estava em completo silêncio agora, todas as atenções voltadas para o casal no palco. Esta é a mulher, ele declarou, sua voz agora forte e clara, que me ensinou que amor de verdade não se mede por títulos ou contas bancárias, que me mostrou que segundas chances existem para quem tem coragem de agarrá-las. Então, para surpresa de todos, Rafael se ajoelhou diante dela, bem ali, no palco iluminado. E por isso, meu amor, quero fazer algo que deveria ter feito desde o início. Não por obrigação, não pela gravidez, mas porque você merece ser escolhida na frente do mundo inteiro. De seu bolso, tirou uma pequena caixa de veludo. Dentro, um anel de diamantes que fez o salão inteiro prender a respiração. Roberta Monteiro, aceita renovar seus votos comigo? Aceita me dar a honra de te escolher novamente, desta vez sem segredos, sem medos, sem dúvidas? O bebê escolheu esse momento para dar um chute particularmente forte, fazendo Roberta rir entre as lágrimas. Sim, ela respondeu, sua voz carregada de emoção. 1000 vezes sim. Quando Rafael deslizou o anel em seu dedo e se levantou para beijá-la, o salão inteiro explodiu em aplausos. Não aplausos educados ou forçados, mas genuínos, emocionados, nascidos do reconhecimento de um amor verdadeiro. Isso é para você, ele sussurrou em seu ouvido enquanto a abraçava. Para que nunca mais duvide do seu lugar ao meu lado. O resto da noite passou como um sonho. Um por um, os convidados vieram cumprimentá-los, não mais com sorrisos forçados ou olhares de julgamento, mas com genuína admiração. Sabe, comentou a mesma mulher que a havia recebido com desdém no início da noite. Acho que todos nós aprendemos uma lição hoje. Que lição? Roberta perguntou suavemente, que às vezes é preciso alguém de fora do nosso mundo para nos lembrar o que realmente importa. Já passava da meia-noite quando deixaram o hotel. Roberta estava exausta, mas seu coração transbordava de felicidade. No banco de trás da Mercedes, suas mãos não deixavam de tocar o novo anel que brilhava em seu dedo. No que está pensando? Rafael perguntou enquanto dirigia de volta para casa. Em como a vida dá voltas. Ela respondeu sorrindo. Há alguns meses eu limpava sua mansão. Hoje você é minha rainha, ele completou, pegando sua mão e beijando o anel. E mais importante, é a mulher que me devolveu a capacidade de amar. O bebê se mexeu novamente e Roberta colocou a mão dele sobre sua barriga. Nosso pequeno milagre concorda. Pequeno? Rafael riu. Do jeito que chuta, vai ser um jogador de futebol. Ou uma bailarina, ela provocou, sabendo como ele estava ansioso para descobrir o sexo do bebê. Algo que haviam decidido manter como surpresa. Quando chegaram em casa, Helena os esperava acordada, ansiosa por detalhes do evento. Seus olhos se encheram de lágrimas ao ver o novo anel no dedo de Roberta. Viu só? A governanta sorriu, abraçando-a. Eu disse que seu lugar era aqui. Desde o primeiro dia, quando te vi entrando por aquela porta, soube que você era diferente.
Naquela noite, deitada nos braços de Rafael, Roberta refletiu sobre como sua vida havia mudado. Não eram apenas as joias, as roupas finas ou a mansão. Era o amor. Um amor que havia crescido das cinzas da dor, que havia superado preconceitos, que havia transformado dois corações feridos em um só. Rafael? Ela chamou suavemente. Obrigada por hoje. Por me defender na frente de todos. Ele se apoiou no cotovelo para olhá-la nos olhos. Não, meu amor, eu que agradeço, por me dar a chance de fazer a coisa certa, por me ensinar que amor verdadeiro merece ser celebrado, não escondido. O bebê se mexeu entre eles, como sempre fazia quando os pais conversavam. Era seu jeito de participar, de mostrar que aquela família, construída sobre alicerces de verdade e coragem, era mais forte que qualquer adversidade. Porque às vezes o maior ato de amor não é gritar para o mundo, mas simplesmente estar ali, firme, constante, verdadeiro. E naquela noite, diante de toda a sociedade, Rafael Monteiro havia feito exatamente isso. Declarado seu amor não com palavras vazias, mas com ações que nenhum preconceito poderia apagar. O quarto do bebê estava pronto. Paredes em tons suaves de verde e dourado, um berço de madeira nobre artesanalmente entalhado e uma poltrona de amamentação posicionada estrategicamente perto da janela que dava para o jardim. Roberta, agora, com 9 meses de gestação, passava horas ali, organizando e reorganizando pequenas roupas, sonhando com o momento em que finalmente seguraria seu filho ou filha nos braços. Naquela manhã específica, enquanto dobrava delicadamente um macacão minúsculo, sentiu a primeira contração. Não era como as outras que vinham e iam nos últimos dias. Esta era diferente, mais intensa, mais real. Helena! Chamou, sua voz tremendo ligeiramente. Acho que é hora. A governanta apareceu em segundos, como se estivesse esperando esse momento há dias. Vou ligar para o Sr. Rafael imediatamente. Mas antes que Helena pudesse alcançar o telefone, Roberta sentiu algo molhado escorrer por suas pernas. Sua bolsa havia estourado. Meu Deus! Helena exclamou, correndo para ampará-la. O bebê não vai esperar! Os próximos minutos foram um turbilhão. Funcionários correndo, a ambulância sendo chamada, Roberta respirando profundamente como havia aprendido nas aulas de preparação para o parto. Cadê o Rafael? Perguntava entre uma contração e outra. Ele precisa estar aqui. Ele está em uma reunião importante, Helena informou, segurando sua mão. Mas já estão tentando localizá-lo. A dor aumentava e com ela um medo primitivo tomava conta de Roberta. E se algo desse errado? E se Rafael não chegasse a tempo? E se... Foi quando ouviu o som de pneus cantando na entrada da mansão, passos apressados subindo as escadas, e então... Roberta! A voz de Rafael ecoou pelo corredor segundos antes dele irromper no quarto, ainda vestindo seu terno impecável, mas com o rosto transformado pela preocupação e expectativa. Você veio. Ela sorriu entre lágrimas, estendendo a mão para ele. Eu prometeria jamais perder isso, ele respondeu, tomando sua mão e beijando sua testa suada. Nossa família está prestes a crescer. A ambulância chegou em seguida e a viagem até o hospital foi uma mistura de dor, ansiedade e amor. Rafael não soltou sua mão em nenhum momento, sussurrando palavras de encorajamento e amor. No hospital, enquanto a equipe médica preparava tudo para o parto, Rafael surpreendeu Roberta mais uma vez. Tenho algo para você, disse, tirando um envelope do bolso interno do paletó. Queria esperar o momento perfeito e acho que é este. Roberta reconheceu imediatamente o tipo de papel. Era idêntico ao que ela usara para escrever sua própria carta, meses atrás. A carta que havia mudado tudo. Leia, ele pediu suavemente. Antes que nosso milagre chegue, com mãos trêmulas, entre contrações cada vez mais frequentes,
Roberta abriu o envelope. Minha amada Roberta, enquanto escrevo esta carta, você dorme ao meu lado. Sua barriga enorme abrigando nosso maior tesouro. Em poucas horas ou dias, nosso filho estará em nossos braços e uma nova vida começará. Mas antes que esse momento chegue, preciso te dizer algo que talvez nunca tenha conseguido expressar completamente em palavras. Você me salvou. Roberta, não apenas do homem amargo e fechado que eu havia me tornado após perder Beatriz. Você me salvou de mim mesmo, do meu medo de amar, da minha incapacidade de confiar. Lembra da primeira vez que te vi? Uma jovem assustada no meu escritório, segurando uma foto caída. Naquele momento, algo em mim já sabia. Sabia que você seria diferente, que você mudaria tudo, e mudou. Mudou quando se entregou a mim naquela noite de tempestade, sua inocência e pureza lavando anos de amargura da minha alma. Mudou quando voltou, meses depois, carregando não apenas nosso filho no ventre, mas também uma carta que rasgou todas as mentiras e me fez cair de joelhos. Mudou cada dia desde então, com sua força, sua dignidade, seu amor incondicional. Você transformou uma mansão vazia em um lar. Transformou um homem quebrado em um futuro pai. Transformou dor em esperança, solidão em família, escuridão em luz. E agora, enquanto esperamos a chegada do nosso bebê, quero que saiba, não me arrependo de nada, nem mesmo dos momentos de dor, porque eles nos trouxeram até aqui. Até este momento perfeito onde estamos prestes a nos tornar três. Se for menino, como você suspeita, ele terá sua força. Se for menina, como eu secretamente desejo, ela terá seu coração. Seja qual for, será perfeito, porque é fruto do amor mais verdadeiro que já conheci. Esta carta é minha promessa para você. Prometo ser o marido que você merece todos os dias. Prometo ser o pai que nosso filho precisa em cada momento. Prometo nunca mais deixar que mentiras ou medos se coloquem entre nós. Prometo te amar cada dia mais, com cada respiração, com cada batida do meu coração. Você não é apenas a mãe do meu filho, não é apenas minha esposa. Você é meu milagre pessoal, minha segunda chance, meu amor eterno. Para sempre seu, Rafael. As lágrimas corriam livremente pelo rosto de Roberta quando terminou de ler. Uma contração particularmente forte a fez dobrar-se, mas mesmo através da dor, seu coração transbordava de amor. Rafael, ela sussurrou, apertando sua mão. Mas antes que pudesse dizer mais, a equipe médica entrou. Era a hora. As próximas horas foram intensas. Roberta enfrentou cada contração com a mesma força com que havia enfrentado todos os obstáculos em sua vida. Rafael permaneceu ao seu lado, sussurrando palavras de encorajamento, sendo sua rocha como ela havia sido a dele. E então, após o que pareceu uma eternidade, um choro forte e saudável preencheu a sala. "É uma menina!" o médico anunciou, erguendo um pequeno pacote rosado. "Aurora!" Rafael sussurrou, lágrimas escorrendo por seu rosto enquanto a pequena era colocada nos braços de Roberta. Nossa Aurora! A bebê era perfeita. Tinha os olhos verdes do pai, mas os traços delicados da mãe. Seus pequenos dedos se fecharam com força surpreendente em torno do dedo de Rafael quando ele o ofereceu. "Ela é linda", Roberta murmurou, exausta, mas radiante. "Nossa pequena Aurora. Como o amanhecer que você trouxe para minha vida." Rafael completou, beijando primeiro a testa da filha, depois a da esposa. Horas depois, no quarto particular da maternidade, Roberta observava Rafael ninando Aurora. O poderoso empresário havia abandonado o paletó e a gravata, as mangas da camisa dobradas, enquanto ele embalava sua princesa com infinito cuidado. "Sabe", ela disse suavemente, "acho que também tenho uma carta para você." Rafael ergueu os olhos, surpreso.
Tem, Roberta assentiu. Não está no papel, mas está no meu coração. Quer ouvir? Ele se aproximou, sentando-se na beira da cama com Aurora ainda em seus braços. Sempre. Querido Rafael, ela começou, sua voz embargada de emoção. Quando entrei naquela mansão pela primeira vez, era apenas uma menina assustada, sonhando, com um salário que pudesse ajudar minha mãe. Não sabia que estava entrando no cenário onde minha vida mudaria para sempre. Ela fez uma pausa, tocando suavemente o rostinho de Aurora. Não sabia que encontraria não apenas um emprego, mas um destino. Não apenas um patrão, mas um amor. Não apenas uma casa, mas um lar. A tempestade daquela noite mudou tudo. Não apenas porque me entreguei a você, mas porque naquela noite descobri que amor verdadeiro existe, que contos de fada podem acontecer, mesmo que o caminho até o final feliz seja cheio de espinhos. Rafael segurava a Aurora com um braço, sua mão livre encontrando a de Roberta. Você me deu muito mais que um sobrenome, que uma vida de luxo. Você me deu a chance de provar que amor verdadeiro supera qualquer obstáculo, que verdade sempre vence mentiras, que coragem sempre supera medo. Suas mãos unidas pousaram sobre a Aurora, que dormia pacificamente. E agora você me deu o maior presente de todos. Nossa filha, nossa Aurora. Nossa prova viva de que amor verdadeiro não apenas existe, mas gera vida, gera luz, gera milagres. Esta é minha promessa para você, Rafael Monteiro. Vou passar o resto da minha vida te fazendo tão feliz quanto você me faz. Vou ser a esposa que você merece, a mãe que nossa filha precisa, a mulher que seu coração escolheu. Porque você não é apenas o pai da minha filha, o homem que me deu seu nome. Você é meu conto de fada particular, meu amor eterno, meu final feliz. Rafael inclinou-se cuidadosamente, beijando-a com todo o amor que transbordava de seu coração. Aurora se mexeu entre eles, como se abençoasse aquele momento. Ali, naquele quarto de hospital, uma nova família celebrava não apenas um nascimento, mas um renascimento. O renascimento do amor, da confiança, da felicidade. Porque às vezes as melhores histórias não são aquelas que começam com "era uma vez", mas aquelas que começam com uma carta amassada contra o peito e terminam com um bebê nos braços. E esta história estava apenas começando.